Nós simplesmente passávamos a ficha para que as pessoas assinassem, tá? Sem que, efetivamente, tivessem consciência até da importância e do significado de um ato de filiação. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. Nós vamos tentar colocar para vocês, para que depois os senhores deliberem pela aceitação ou não ao convite que nós estamos fazendo, tá? Nós que já somos até mais antigos, né? No PMDB, estamos fazendo esse convite a vocês para que venham participar conosco. Então eu queria só, trazendo a história, vamos começar pela independência do Brasil. Está lá, faltou, né? Falha nossa, faltou, mas está lá o Dom Pedro I, que nesse momento ainda não era Dom Pedro I. Quando ele fez isso aí, ele era um jovem, 20 e poucos anos. Será que, se não tivesse esse arrobo da juventude, essa intensidade, esse idealismo, ele teria tido a coragem de, na beira do Riacho Ipiranga, lá em Córrego Ipiranga, lá em São Paulo, de proclamar a independência do Brasil, se tornar independente de Portugal, se fosse um homem de muito mais idade? Talvez não. Então o papel da juventude, ele praticamente começa a se estabelecer no momento da independência do nosso país. Se olhássemos um pouco para trás, já no primeiro momento da nacionalidade brasileira, que foi em Confidência Mineira, Tiradentes, que a gente é acostumado a ver imagens dele barbudo um pouco antes de... era um jovem alfeite, que, reunido com alguns poetas, empresários, profissionais liberais, sonharam já 30 e tantos anos antes desse momento, já sonharam com a independência do país. Vem outro momento importante. Esse aí é o Dom Pedro II. Ele ali se tornou imperador de direito, mas não de fato, com 6 anos de idade, quando Dom Pedro I, o anterior, voltou para Portugal. Obviamente não pôde assumir o país. Se estabeleceu um período de regências, onde pessoas governavam por ele, autorizados pelo parlamento. Se criou uma confusão tão grande com essas regências, que em alguns momentos foram até regências trinas, 3 pessoas comandavam o país no lugar do imperador, que aos 14 anos, o país decidiu que era chegar na hora de Dom Pedro II efetivamente assumir o poder. Até se cantava uma musiquinha no país daquela época com esse pedido: queremos Pedro II, embora não tenha idade. A nação dispensa a lei e viva a maioridade. Ou seja, queriam que esse jovem de 14 anos efetivamente assumisse o comando desse país, porque a situação da regência não estava funcionando. Imagina 14 anos. Com 14 anos ele se tornou imperador de fato. Passou a governar esse país e foi o grande responsável por aquilo que talvez o país tenha de mais importante, que é a sua integridade territorial. O Brasil estava prestes a se esfacelar, se tornar como se tornaram as nações de origem espanhola, aqui na América do Sul, um somatório de vários países, pois esse Dom Pedro II, com 14 anos, assumiu o comando do país, de fato, e manter a integridade territorial do nosso Brasil. Veja a importância dos 14 anos. Alguém aqui tem 14 anos? Não, todo mundo tem mais do que isso. 14 anos dá você, é o imperador. Passa adiante, vamos lá. Proclamação da República, em 1889. Esse quadro retrata o momento da proclamação da República, não eu? Esse aqui é o... pode acertar mais fácil. Esse aqui é o Marechal Deodoro. Marechal Deodoro tinha quase 200 anos quando proclamou a República. Era um homem já de idade. Todavia, quem efetivamente leva o país à República é Benjamin Constant e os seus cadetes, os seus alunos, os alunos da escola militar. Foi na escola militar do Rio de Janeiro que surgiu a ideia da República, que surgiu e se consolidou a ideia da República.
certo? E nesse dia, Deodoro mal soube o que fez naquele momento. Quem efetivamente criou a situação para que a República se consolidasse foi Benjamin Constant e seus cadetes, uma gurizada de 19, 20, 21 anos. Passa um tempo, a República avança, vamos em frente. Com mazelas muito grandes, é a chamada República Velha, sistema eleitoral viciado, total privilégio das castas dominantes, um eleitorado pequeno, só os homens podiam votar, e só aqueles que tinham acima de uma renda. Fator determinante para você ser não eleitor era a renda. Ó, se só votávamos mais aqui um ano, é óbvio que votavam no sentido de protegerem seus próprios interesses. E isso começa a mudar em 1922, na revolta do Forte de Copacabana, quando os tenentes que tinham nessa época 20, 21, 22 anos, num ato simbólico e quase suicida, revoltam no Forte de Copacabana. Quem aqui conhece a praia de Copacabana? Levante o braço. Eu conheço o Forte. Só você? E eu. Ninguém mais conhece o Rio de Janeiro? Você. O Forte de Copacabana nem existe. Eu já fui lá. Quem olha para o mar fica do lado direito. Esses jovens tem um museu belíssimo. programaram um levante pela modernização da República que uniria o Forte de Copacabana e a Escola Militar. Essa escola militar que alguns anos antes tinha levado o país à proclamação da República. Começa a revolta dessas duas guarnições, e a revolta na escola militar é imediatamente debelada. Questão de horas ela acaba. Fica só o Forte de Copacabana, revoltado, sob o comando dos tenentes. Que fazem esses tenentes? Reúnem os soldados, colocam uma situação, é praticamente um suicídio, não há mais condições de a revolução ser vitoriosa, mas nós aqui queremos, alguns vão ficar. Queremos então saber, estamos liberando aqueles que querem voltar para suas casas, nós vamos ficar. Ficam 18.